Acaba de chegar o companheiro José Dirceu, do povo brasileiro. A atividade dessa mostra ousadia, coragem, busca da verdade, defesa da verdade. É totalmente justo, apesar do que a mídia andou falando esses dias, é totalmente justo questionar a legitimidade do Supremo. E é totalmente justo exigir a anulação desse julgamento politizado do criminoso. O Supremo no mundo, os tribunais sempre cometeram grandes crimes. E é por isso que é correto, é legítimo pressionar. Na origem do movimento operário mundial, tem o crime do julgamento dos 8 mártires de Chicago. Foi um crime jurídico. No Brasil está cheio de crime jurídico. Crime jurídico de caçar a legalidade do Partido Comunista, Olga Benário, golpe de 64. Então é justíssimo o que vocês estão fazendo. Então, de parabéns pela ousadia. Gostaria de dizer o seguinte: esse julgamento, ele atenta contra a Constituição. A Constituição fala em presunção de inocência. Esse julgamento foi pela presunção da culpa. Esse julgamento é um desrespeito às normas democráticas, ao Estado de Direito. Esse julgamento sem provas, esse julgamento que manipulou a própria teoria do domínio de fato. Acho que do ponto de vista do que foi todo esse processo, o Raimundo, como um grande jornalista que é, um dos maiores repórteres brasileiros, tem feito com a sua equipe um baita trabalho. Isso foi lá e foi desmembrando tudo, foi demonstrando como tem erro atrás de erro. Eu sugiro a vocês, terminada essa atividade, por favor, façam a assinatura da revista Retrato do Brasil. Fortaleçam a imprensa alternativa e popular no Brasil. Fortaleçam a imprensa alternativa e popular no Brasil. Eu acho então que o Raimundo comprova nessas belíssimas reportagens do que foi esse processo. Vejam só que a mídia não deu qualquer repercussão às matérias de investigação da Retrato do Brasil. Essa mídia hegemônica, essa mídia golpista, silencia, não fala. Não fala. Ela já tinha julgado, ela já tinha condenado, ela já tinha fuzilado. Então ela não fala. Ela não fala. Né? Porque o Raimundo deu todas as pistas para demonstrar a falsidade desse processo. Gostaria, enquanto integrante do Centro de Estudos de Mídia Alternativa, Barão de Itararé, gostaria de focar mais nessa questão do papel da mídia. Eu acho, companheiros, que a mídia está cumprindo nesse processo do julgamento, o chamado mensalão, ela está cumprindo mais um dos seus crimes. Ela já cometeu muitos. Ela cometeu o crime de forçar o suicídio de Getúlio Vargas, ela cometeu o crime de ser contra a consolidação das leis do trabalho, ela cometeu o crime de criar o clima do golpe de 64, ela cometeu o crime de afetar, investir contra todos os direitos dos trabalhadores na Constituinte, ela cometeu o crime de falsificar, manipular o processo eleitoral em 89, ela cometeu o crime da ficha falsa da Dilma, só para citar alguns crimes. Esse mensalão é mais um crime que essa mídia comete. Das privatizações, eu vou falar aqui já já. Ela, tem muitos, são vários crimes, dá um bocado de uma lista grande aqui. E ela faz isso, e ela fez isso de forma deliberada nesse processo de julgamento. Tanto é que ela pressionou o Supremo para cronometrar o julgamento. O julgamento foi cronometrado. Vejam só, o julgamento do chamado crime de corrupção passiva, do chamado núcleo político, foi uma semana antes do primeiro turno das eleições. O julgamento da chamada formação de quadrilha do núcleo político foi uma semana antes do segundo turno das eleições. Só quem acredita em Papai Noel acha que foi coincidência. Isso foi evidentemente usado para interferir no processo político. E tinha dois grandes objetivos. Um objetivo imediato, tático, que era derrotar as forças de esquerda nas eleições municipais. Não sabem para onde vão. Até hoje estão desnorteados. Mas eles conseguiram
afora graças a esse processo. Alguns grampinhos foram eleitos. Então tinha um objetivo político, tático, e tinha um objetivo estratégico. E isso eu penso que as forças de esquerda no Brasil precisam ter muita precisão. O objetivo estratégico não era atingir Dirceu, Delúbio genuíno. O objetivo estratégico não era atingir apenas o Partido dos Trabalhadores. O objetivo estratégico era atingir as forças de esquerda, era atingir os movimentos sociais brasileiros. Esse era o objetivo estratégico. Era, e abalando a democracia, atingir essas forças. Esse era o objetivo estratégico. E eles dataram, eles cronometraram. Então esses eram os objetivos. Com base num falso moralismo. Vem falar em ética na política quem é mais sujo do que pau de galinheiro. Marinho, Mesquita, Frias. Eles precisam falar das sujeiras que já fizeram na vida. Vem pousar de moralista, de udeirista, de ética. Quem são eles? Eles que tratam até hoje o chamado mensalão tucano como mensalão mineiro. Interessante como eles usam as palavras. Ali é um mensalão mineiro, não é um mensalão tucano. Eles que tentaram sabotar inclusive a venda de um livro no Brasil, que era o livro Privataria Tucana. Fizeram de tudo para sabotar esse livro. Esses caras vêm pousar de éticos. Não tem nada de ético. Então eu acho que esse processo foi mais um crime dessa mídia hegemônica no Brasil. Agora tem uma reforma que eu acho que a gente devia ficar muito atento e devia participar mais ativamente, que é a reforma dos meios de comunicação. É uma nova lei de médios do Brasil. Não dá pra gente ficar refém das 7 famílias que controlam os meios de comunicação no Brasil. Eu não estou falando dos jornalistas, eu estou falando das empresas. Apesar que tem um bocado de jornalista pulha também. Não dá. É mais realista do que o rei. Não dá para o Brasil ser... A subjetividade do povo brasileiro ser formado por 7 famílias. Não dá. Que manipulam informações e deformam valores. Não dá. É mais do que urgente, esse episódio comprova, é mais do que urgente uma regulação democrática dos meios de comunicação no Brasil. Isso não vem ocupar porque isso é contra a liberdade de expressão. Contra a liberdade de expressão foram esses barões da mídia que apoiaram o golpe de 64 enquanto nós apoiamos. Eles são contra a liberdade de expressão. Não vamos cair na balela que confunde liberdade de expressão com liberdade de monopólio. Eles defendem liberdade de monopólio. Daí a urgência do debate pela regulação democrática da comunicação no Brasil. Ontem o professor Vinícius de Lima, que encerra, que é um dos maiores especialistas nesse assunto no Brasil, professor da Universidade, da UNB, da Universidade de Brasília, publicou um excelente artigo no Observatório da Imprensa, onde ele diz o seguinte: nós estamos muito atrasados, o Brasil está muito atrasado nessa área. A União Europeia está discutindo regulação da comunicação. Saiu um relatório essa semana passada, onde define, quer ver, onde está do Correio do Brasil, que define, Gilberto, por exemplo, que é preciso incentivar com publicidade oficial a diversidade informativa. É preciso publicidade para favorecer a pluralidade de ideias, não deixar na mão de meia dúzia de monopólios. Define a constituição de conselhos de comunicação. Define que não pode haver propriedade cruzada. A gente ser obrigado a ouvir o Bernal Pereira na rádio, no jornal, na revista, na TV aberta, na TV fechada. Não dá para ficar, ninguém aguenta mais o Bernal. Só a Academia Brasileira de Letras que tornou imortal o rapaz. Não dá mais. Mas, então nós precisamos de uma nova legislação nesse setor. Infelizmente o governo Dilma parece que não está muito propenso a enfrentar mais essa briguinha. Cabe a gente empurrar. Como diz, e encerro por aqui. Como diz Freire, vejamos só fica pronto sob pressão. Nós temos que aumentar a pressão. Obrigado e parabéns.